Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência no vídeo 362. E nós vamos para a questão de 337. Mas antes eu queria agradecer assim, por mais que eu não conheça assim muitos idiomas, falo assim muito mal o inglês, o francês. Eu não vou dizer assim que eu falo francês, inglês, italiano, espanhol fluentemente, porque eu não falo. Mas dou lá minhas tapeadas. Mas eu queria agradecer um amigo que ele tem assim se filiado ao canal, que eu desconheço a origem dele. Eu não sei se ele é chinês, indiano, muçulmano, iraquiano. Porque você olhando, a escrita parece que é chinês. De repente você já percebe que é iraquiano. Parece que é japonês. Parece que é indiano, parece que é chinês antigo, né? Mas para você ver como lá nesses continentes para lá já estão tendo a oportunidade assim de assistir os nossos pequenos trabalhinhos. Então eu queria dizer a esse amigo que tem comentado, né, assim calorosamente os nossos vídeos, não que necessitamos disso, mas gostaríamos assim que as pessoas fizessem como esse nosso irmão, que comentasse, deixasse suas sugestões, as suas opiniões. É tão gostoso a gente comentar o pró e o contra. Se você não concorda com certas coisas, escreva lá. É gostoso, é isso que nos evolui. Se você concorda, escreva lá. Agora eu peço às pessoas que divulgue, compartilhe. Porque do mesmo jeito que você está tomando água, está matando a sua sede, assistindo esses vídeos, por mais insignificantes que sejam, quantas pessoas não poderiam ser beneficiadas também? Então compartilha, comente, tira um minutinho e diga lá: olha, Luiz, tá muito bom, mas podia melhorar mais ainda. E pode ter certeza que eu irei lhe responder: oh, muito obrigado. Ore por mim, porque é a sua oração que vai me levar a me melhorar cada vez mais. Vamos nos unir. Olha a pergunta que os bons espíritos, o Kardec faz aos bons espíritos. Pode a união do espírito
a determinado corpo ser imposta por Deus? Isso pode. É relativo, é complexo, mas é compreensível. Ó, você viu que eu agora já mudei o termo. Não é cada caso é um caso, é compreensível. É relativo, é complexo, mas é compreensível. Só que não é Deus. Eu torno a tocar nesse assunto. Ó, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Não. Por Deus, não. Mas pelos bons espíritos, ministros dele, emissários dele, seres que ele confia, seres que ele determina. Isso é possível. Porque nós não podemos admitir que Deus faça isso. Uma vez que Deus delega aos teus ministros trabalhos tão maravilhosos e tão grandes, tanto quanto os trabalhos que Deus realiza no universo. A única diferença é que os ministros e os arquitetos nunca chegarão a se tornar um Deus, mas que receberão constantemente de Deus deveres, missões, obrigações, né? Responsabilidades. Isso sim. Então vamos tirar Deus dessa jogada. A resposta: certo. Do mesmo modo que as diferentes provas. Do mesmo modo que as diferentes provas. Mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Existe uma fase na evolução do espírito, principalmente depois de criado por Deus, simples e ignorante, mas propenso ao amor. Daquele momento em diante, a centelha divina lhe impulsiona, levando ele a ser conduzido pela providência divina, a ser amparado pela providência divina, como toda criança que acaba de nascer e é amparado pelos pais até quando começa a caminhar com as próprias pernas. Enquanto nós não conquistamos atributos, intelecto, moral, inteligência e muitos outros atributos, enquanto isso não acontece, nós somos amparados pela providência divina, pelas leis de Deus,
regidas por ele, mas delegadas aos missionários, delegado aos espíritos ministros, aos espíritos arquitetos siderais a nos ajudar até que aprendamos a separar o joio do trigo. Inclusive, esses espíritos, eles nos ajudam na escolha da prova e da expiação, no princípio da evolução. Olha só para você ver que interessante. O que passa despercebido aos olhos de muitos que se dizem espíritas. Eles nos auxiliam. Olha, tá escrito aqui, gente, ó. Aptos a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Você viu só? Ele vive num estado assim tão receoso devido ao nível evolutivo dele, que automaticamente ele necessita de que alguém lhe assessore, que alguém lhe dê um ombro amigo, como a bengala ajuda aquele que está sofrendo da coluna. Da mesma forma. Agora nós vamos passar para a questão de número 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Isso é relativo e é complexo. Por que é relativo e é complexo? Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo, isso não acontece. Porque cada perispírito, cada espírito, na programação reencarnatória, como se diz o termo, já é predestinado no bom sentido, esse termo, usando no bom sentido. Já é predestinado um corpo condizente. Porque, gente, o corpo físico, primeiro ele é preparado no plano espiritual, juntamente com o perispírito e o espírito, naquele corpo, naquele projeto, naquele holograma espiritual. Ali tudo é inserido de acordo com as necessidades reencarnatórias daquele indivíduo. Então não existe uma concorrência para com aquele corpo. Aquele corpo,
ele é um atributo do espírito e daquele espírito de acordo com o mérito de vidas passadas. Ninguém disputa corpos. Esse é meu, não, é meu, não, é meu, não, é meu. E sai os espíritos no tapa e o espírito ocupa aquele corpo. Isso não existe. O corpo físico é programado no plano espiritual. Ele não é programado no momento da concepção. Quando chega a concepção, o corpo físico já se encontra pronto, programado. Você entendeu? O corpo físico, ele já faz parte do perispírito e do espírito. E que tem acesso a ele apenas o perispírito e o espírito. E os bons espíritos que auxilia aquele indivíduo ao retorno ao corpo físico. Então, aí você vai me dizer, mas então os bons espíritos erraram? Não erraram. Não, os bons espíritos nunca erraram e nunca erram. Eles deixaram para que nós separássemos o joio do trigo. Mas só que os bons espíritos aqui respondem de uma outra forma, só para você ver. Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Existe um esmiuçamento aqui também. Não é Deus quem destina, não é Deus quem julga qual mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Deus, na verdade, não participa desse projeto. Quem participa são os ministros de Deus, os arquitetos siderais, e Deus permanece no quadro incondicional, não exigindo, não cobrando, não punindo de ninguém. Jesus também não exige, não pune, não cobra, mas de acordo com a bagagem espiritual do Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo lhe confia uma responsabilidade ou não. Se nosso Senhor Jesus Cristo percebe que você não está preparado para aguentar aquela prova, ou melhor, aquela missão, não adianta você churumingar na fila, que ele não vai permitir que você nasça para cumprir aquela missão. O trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Você entendeu? Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. É o que eu acabei de dizer no esmiuçamento. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que se haja de unir-se ao corpo. O espírito já existia. Não são os pais que criam o espírito e o perispírito. Os pais nada mais fornecem que, graças a Deus,
o material que forma o corpo físico de seu filho. Porque o espírito é obra de Deus. Ah, mas o corpo físico também não é obra de Deus? É obra de Deus. Porque nós fomos criados por Deus. Então é obra de Deus. Mas é um atributo, o espermatozoide e o óvulo, é um atributo do corpo físico. Que obedecendo os desígnios das leis de Deus, trabalham em comum acordo. Em comum acordo. E que na hora certa, tudo acontece de acordo com a programação espiritual. Então é simples ou não é simples, gente? Meu Deus do céu, isso aqui é como tirar bala, chupetinha da boca de criança, gente. Não é difícil, não é? Ai, meu Deus do céu. Então nós vamos para o próximo vídeo, né?